Não, Pocão, cara, você tá pegando a real? Relaxa, Pocão. É um testemunho ao respeito ao seu trabalho pelo G3X, que era um É, time mas melhor do não que é o nessa nosso. ideia que você tá falando, tá ligado? Então, tipo, não é legal. Não é nessa ideia que vocês estão falando. E fica uma parada que é mentira. Primeiro, é mentira. Segundo, vocês nem rival nosso era, tá ligado? E terceiro, fica uma brincadeira igual é a brincadeira de o toalha, não sei o quê. Então, tipo assim, fica uma parada que, velho, uma hora alguém vai responder. E hoje eu tô respondendo. É FIC, Admin não fulano se estudava o inscreveu por time de um mês. Brasília, não era bom, nosso adversário era GCMBR. Ponto final. É isso, Pocão. Tamo junto, velho. Perdão por ter ofendido seus sentimentos. Mumu se inscreveu por Pronto. 29 Vocês meses. querem saber a verdade? É essa. Pronto, final. Se quiser, tem China, tem creche, tem Gal, tem um monte de gente pra perguntar, tá ligado? Então, velho, mas eu concordo com você. Se geral brincando, não tem eu, né? Aí que tá, esse que é o ponto, né? E eu repito pra você, velho, se você acha que uma coisa dessa é por causa de um dia, ou é porque você não me acompanha, e tudo bem, ou é porque você não tá, né? Você não consegue se colocar no lugar, velho. Você não consegue se colocar no lugar. E é o que eu expliquei mais cedo, velho. Eu não sou esse cara, infelizmente, velho. Infelizmente, eu não sou esse cara, tá ligado? Eu não tenho essa facilidade. Eu já expliquei porque eu tenho medo do que eu vou falar, tá ligado? Tenho medo da hora que o cara falar, ê, tiltão, e eu falar, e você que é o não sei o que lá, e eu tá falando alguma coisa que passou dos limites, tá ligado? E eu sei que eu não falo, e por isso eu não falo nada. Eu nunca falei nada. Nunca. Pode ver. Meu jeito de ser é um jeito chato, é um jeito, né, que não é o melhor. Mas eu sempre levei numa boa e sempre fui assim, velho. Tem pessoas que são assim, tá ligado? Tem pessoas que não têm o tato pra responder as brincadeiras, tá ligado? E aí você sempre fica de boa, eu sempre fiquei quieto, mas é uma hora, né, as coisas ficam, e é o que eu falei, a gente deu vários exemplos, né? E todos os exemplos são brincadeiras, e ninguém faz isso pra me machucar. Muito menos o Michel, muito menos o Gal, ninguém faz isso, tá ligado? Mas é o que eu falei, são brincadeiras que talvez uma pessoa chata vai ouvindo e ela não sabe como responder, tá ligado? Ela não sabe como responder. Pô, eu sei o passado dos caras também. Eu sei os perrengues que os caras passaram, coisas que eles fizeram, né? E eu não sei como brincar com isso. Né? Então hoje eu só quis expor que eu fico chateado. Eu falo, é uma soma. Essa brincadeira que tem do MIBR, esses dias atrás tava o cara lá postando. Pô, a Poca foi demitido do MIBR e depois foi campeão. Eu não fui demitido do MIBR, eu saí do MIBR ganhando 2 títulos. Porque eu queria virar streamer. Só que é uma brincadeira, uma pequena parte, certo? É uma pequena brincadeira, não é? Mas é o que eu falei. Quando você vai deixando, a brincadeira ela vai levando a altos levels. O level de chegar pessoas e achar que eu fui demitido do MBR. O level de chegar pessoas e achar que eu odeio a PEN. Tá ligado? Olha que coisa pequena. Pequena pra quem é tranquilão. Eu não consigo, eu preciso mudar isso. Eu preciso levar isso como um foda-se, tá ligado? E aí hoje foi uma soma de várias brincadeiras que eu só quis falar, pô, galera, tá ligado? Eu não sei responder, tá ligado? Eu não sei. Então, mas a questão não é isso. Eu falei, pô, melhor não brincar com essas coisas, porque tem coisa que me dói, velho. Tá ligado? Quer brincar com uma coisa leve? Brinca. Tem coisa que não é legal. Claro que eu falei de uma forma errada, claro que eu me exaltei, claro que talvez não precisava, mas eu sou um ser humano, né? Eu sempre não falei pra vocês que eu sou, tento ser o que eu sou, né? Nós fazemos 5 anos de live, é a primeira vez que vocês me viram assim. Né? Prazer. Né? Espero que agora vocês vejam daqui a 8 anos, que eu melhore e ganhe mais 3 anos, né? Antes de eu me incomodar, ou que eu aprenda que quando eu tiver me incomodado, eu vou chegar e falar, ó, mano, isso aqui tá me incomodando, rapaziada. Né? Vamos parar, porque não tá legal. Eu sei que vocês estão falando na brincadeira, mas não é legal, tá ligado? Eu sou um cara que não sou tão bom na stream, então o meu level profissional é importante. Então vocês ficarem brincando que eu fui demitido, ou que eu odeio um time brasileiro, ou que eu odeio um cara, e aí os caras vão me explicar, falar, pô, você tá louco, cara, calma lá, nós só estamos zoando, calma. Mas aí um dia eles vão falar, ó, galera, nós estamos brincando, né? Então foi mais ou menos nesse ponto, tá ligado? Pode parecer um ponto pequeno, e é, só que para alguns seres humanos é um ponto maior, é simples, tá ligado? Eu só quis em algum momento, depois de muito tempo, expor esse ponto, tá ligado?
Porque é isso que tava acontecendo, só isso, guys, tá ligado? Só isso, velho. Eu amo essa galera, velho. Eu só quis expor isso. Eu tava me afastando do CS, velho. Não só por meu trabalho no futebol, tá ligado? Porque é isso. Às vezes não é isso. Você fica ali, aí chega, aí vai, porque odeia, porque não torce, porque o MBR você não quer ver, porque ali, eu pá. Tinha hora que eu falava, pô, não quero mais ver o jogo com a galera, eu vou ver em casa, porque eu dou risada dos caras, eu fico de boa e tava super legal. Não sei porque que eu não fiz isso hoje também, tá ligado? Só que aí hoje serviu talvez pra eu sempre estar aqui com vocês, velho. Pra eles, pros meus amigos entenderem, tá ligado? Não os meus amigos só da tribo, os meus amigos da live. Entender e falar, porra, pode crer, tá ligado, mano? Pô, assim, vamos lá, saca? Não, mas é isso, galera. Eu sei que eu tô falando muito, mas é a primeira vez em 5 anos que eu tô desabafando alguma coisa na live. Eu já falei alguma coisa, eu nunca chorei na live. Eu nunca desabafei na live. Pô, são 5 anos, galera. Hoje chegou um dia deles, velho. Um dia de falar algumas coisas e espero que, né, velho, que isso. Sei que isso vai gerar coisas boas e coisas ruins, mas eu já tô vendo que tá gerando muito mais boas do que ruim, velho. Tá ligado? Ruim gerou um momento chato, ruim gerou pessoas chatas, ruim gerou uma coisa que não queria gerar com um cara que eu gosto tanto, que é o Michel, mas que precisava acontecer, tá ligado? Que precisava acontecer, velho. Podia acontecer com qualquer um, tá ligado? Ontem eu ainda falei sobre isso, só que a galera parou rápido. Eu acho que eu já tava essa semana meio que um pouco saturado disso, tá ligado? Ontem eu já cheguei falando sobre isso, né? Quando eu cheguei no jogo do MBR, pô, aí né, não veio, odeio os caras daquela fita. Eu falei, não teve fita nenhuma, galera. Eu gosto dos caras pra caralho, velho. Os caras mudaram minha vida, pô. Pelo amor de Deus, velho. O MBR fez parte da minha vida desde 2002, cara. Ligado? E aí, pô, os caras tá brincando, velho. Eu tô ligado, mas aí na minha cabeça fica um turbilhão que não devia, mas ficou. Certo? Galera, já era, não tem como esperar a porra desses jogos saírem. Eu vou fazer o vídeo e vamos que vamos, é o que é, né? Nós vamos pra próxima. Junto nós vamos pra próxima. Quem for vai pra próxima, quem não for também, velho, eu sempre vou desejar tudo de bom, velho. Tá ligado? Tudo de bom. Tamo junto, Generex. Talvez eu preciso, né, largar a mão de profissionalismo e mandar tudo, né? Pode ser também, velho. Talvez também tenha essa, né? Eu sempre tenho muito medo, né, de achar que eu vivo só da live e tal. Sempre tenho muitas outras coisas, então sempre também, né? São várias coisas, né? Várias coisas pra gente ir pensando e melhorando junto aí, velho, né? Vamos fazer esse vídeo, né, que o Warren tem que postar. Exatamente, ô, exatamente. É que agora a gente tá, né, tá virando meio que uma ideia de todo mundo conversar um pouco da vida. E eu tô lendo e tô aproveitando, velho. Quem também não estiver gostando, volta amanhã. Eu prometo que amanhã eu não falo mais sobre. Amanhã nós já fala sobre o UFC. É isso, velho. É uma coisa que eu fui aprendendo durante muito tempo, mas nunca soube quando acontece comigo. Com os outros é papum. Confia, mano. Confia no que eu tô falando. Falei que tem esse defeito, mas tem uma coisa muito boa que eu tenho, viu? Pode ter certeza que a hora que qualquer confusão que tem, qualquer bate-fumo que tem, é pra cá que os caras vêm, tá ligado? Porque sabe que é uma pessoa bem centrada, vai tá good, o que o cara fizer, o que o cara tá. Eu vou tratar de uma forma boa, tá ligado? Vou deixar o cara na good. Sempre, mano. É uma qualidade. Isso é uma qualidade, tá ligado? Isso é uma qualidade. Pode ter certeza. Você tá comigo, meu amigo. Se você estiver perto de mim, você pode ter certeza absoluta. A não sei que você esteja jogando contra o G3X, né? Mas aí é outra coisa, é uma competição. Mas eu digo, se você estiver perto de mim, aqui eu sempre vou tentar deixar você na good, velho. Valeu, galera do YouTube também. Sempre nos apoiando aí no melhor que pode, né? Sempre tamo junto aí. Hoje realmente, né? Não sei se foi uma surpresa. Mas, né, acho que a surpresa positiva fica aí pra nossa galera da Twitch, né? Realmente um momento que não foi legal e, porra, 95% da Twitch numa good. Né? O YouTube realmente a gente também não faz tanta live há tanto tempo, então é o que eu falei, às vezes as pessoas do YouTube não conhecem a gente, não tem problema nisso, né? Não tem problema. Na verdade, é só o que eu sempre tento falar. Tenta conhecer mais, né? Às vezes a gente tem
a primeira impressão de uma pessoa. Eu sei que falam a primeira impressão pode ser a sua última impressão, né? Mas falam isso normalmente quando você tá numa entrevista de trabalho, né? Quando você tá querendo conhecer alguém, às vezes não é a primeira impressão. E muita gente, como eu falei mais cedo, acompanha a gente só pela live do Gal, conhece a gente, né? As nossas coisas, e isso é muito, muito normal, tá? Isso é beleza, mas é isso, que seja também um momento para quem quiser conheça um pouco melhor a gente, né? E que entenda que é isso, né? Esse é o Ale Apoca, Alessandro Marcucci, ser humano, também tem as suas coisas e sei lá, né? Depois de 5 anos na live veio um primeiro momento aí que não foi tão legal, porque também não foi legal pra mim, né? Obviamente que eu não fakeei isso. Tava bem chateado ultimamente com as coisas que eu tava vivendo e eu sei que nunca foi por querer. E vou também me tratar e melhorar isso daí, né? Comigo mesmo. Acho que esse desabafo já é a melhor coisa que eu poderia ter feito, porque tira. Eu sou muito ruim de desabafar, muito ruim. Meus melhores amigos, né? Meus padrinhos, os caras que, velho, a gente se fala, né? Assim, desabafo é muito difícil. A gente realmente, nossa criação, minha criação sempre foi ser muito fechado. E hoje eu acabei desabafando. Então aí, 5 anos de live, o primeiro grande desabafo do Apocão. Quando será que vai sair o primeiro choro, né? O primeiro choro ainda não saiu, né? Talvez esteja logo aí. Então também é uma coisa que eu preciso, né? Ir me soltando, mas é isso, cara. Eu só quero que vocês saibam que, velho, nunca, né? Nunca acho que eu tô certo em nada. Não sou esse cara, né, que só grita, esse cara que, mano, dá as tiltadas na live. Não sou esse cara que vocês veem só num jogo de CS, tá? Acreditem. Pode ser que seja pior, né? Mas não sou só isso. Espero que vocês utilizem isso aí também pro bem. Né? Como muita gente falou, às vezes muita gente tá se sentindo assim, com alguma coisa que parece que pros outros é brincadeira. Como eu falei, ninguém faz por mal. Não, pelo menos as pessoas que a gente tem carinho e amor. Ninguém faz por mal, mas às vezes a pessoa tá fazendo sem saber. Então, às vezes é importante, né, que a gente tenha também se posicione. E se você é esse cara, eu sempre falo, tome um pouco de cautela com isso, né? Foi algo que, como eu falei pela 5ª vez, eu vou ter que falar antes de finalizar a live. Foi algo que eu fui aprendendo com a minha vida. Minha vida me mostrou isso, né? O cara que falou a pouca é muito mimado, né? Eu vi o cara falando lá. Eu sou, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos, né? Então eu acredito que, velho, minha mãe teve bastante problema com drogas, foi internada durante bastante tempo, então acredite, apesar de ter essa cara que me ajudou em muitas coisas, em muitos privilégios de ser essa cara de playboy, eu tive muitas coisas na vida também que eu tive que passar, né? Sendo ali o cara mais cedo, trabalhando mais cedo, estando ponto mais cedo. E uma das coisas que eu aprendi foi essa: ser muito fechado, não ser ser um cara feliz, mas não ser um cara que sabe lidar com brincadeira muito bem, porque eu não sei até que ponto eu posso brincar. Então, desde cedo, eu fui um cara que não entrei muito nessas coisas. Eu tenho medo de falar, às vezes, uma coisa pro cara, o cara fala, Apocão, sei lá o quê, cabelo de não sei o quê, e eu falar alguma coisa pro cara e, de repente, putz, passei do ponto. Então, isso sempre foi, né, um ponto que foi me criando por ser, né, meio que ali o cara que tinha um pouco esse lado também de ser um pouco, né, vamos dizer, cara, né, o cara mais velho ali, o homem mais velho que tava ali em alguns momentos. E depois, como eu falei, minha vida foi pro lado de, né, de CS, em que eu sempre, ou quase sempre, fui meio que um segundo pai, né? Muita gente me conhece mais como coach, acredito que muita gente tem me conhecido como coach que sabe do jogo depois que eu parei de jogar, porque realmente a imagem que mais ficava é que eu sempre fui um paizão pros times, porque realmente é uma qualidade que eu sempre tive, de ser um cara de cuidar, né? Tentar deixar todo mundo bem e fiz educação física, citei essas coisas, né? Coisas, ensinamentos que eu tive no começo. Então, realmente, sempre foram coisas que me fecharam muito mais a isso, né? Trabalhei com natação, né? Eu citei isso aí, parece brincadeira, mas trabalhei na melhor academia do Brasil, cara, que é a Reebok. E uma das coisas que eu aprendi no primeiro dia lá é
não necessariamente dessa frase que eu não lembro, mas, cara, tu vai trabalhar com natação, né? Você vai ver pessoas sem camiseta, você vai ver pessoas mostrando seu corpo, você vai ver pessoas que talvez nem queriam estar aí, né? Então, assim, eu sempre acabei levando uma coisa que pra mim sempre foi muito fácil manter um jeito de ser assim, tá ligado? De não brincar muito, não ser um cara que vai ali. A gente brinca entre nós, né? Coisa besta. E acabou que isso tem seus lados bons, como eu contei todos esses, e tem algumas vezes o lado que você acaba passando do limite, porque você vai guardando tanta coisa e eu juro, pra beleza, não achem que isso é por causa de uma coisa falada hoje, né, galera? Como eu já expliquei, são coisas que as pessoas nem sabem. Se eu tivesse falado antes, eu teria corrigido antes, né? Mas a gente vai guardando, a gente não sabe muito retrucar, e aí nesse ponto a gente acabou desabafando um pouco. E de verdade, eu sei que muita gente, né, vai ser contra isso, mas tô achando que isso foi bom pra mim, tá? Tô achando que isso foi bom pra mim, juro pra você. Já falei com o Michel, sei que, né, Michel, espero que ele tenha e saiba que, mano, já que eu falei pra ele, pra mim ele é muito mais, né? Eu nunca deixei de fazer nenhuma inimizade, né? Em toda a minha vida, muito menos um cara que eu considero totalmente muito a mais do que live, né? Mas muito a mais. É um cara que sempre esteve do meu lado em vários momentos. Então, foi só o momento final, né? Nada tinha a ver com a pessoa que fosse ou com quem fosse. Nunca, né? Nunca. Muito difícil que isso aconteça comigo. E nunca deixei de fazer uma inimizade. Não sei se eu falei a palavra certa, mas eu já devo ter. Mas até as pessoas que a gente não se bateu muito, até pessoas que eu não me bati muito, eu ainda consigo trocar uma ideia, tá ligado? Eu ainda consigo ficar de boa, porque é um pouco do meu jeito, tá ligado? Renovou, galera. Escuta o que eu tô te falando. Não sei como que isso vai reagir pra todos. Não sei se o Donos da Bala vai acabar, né? Tô brincando, não vai, né? Depender da gente, não vai. Mas não sei como isso vai reagir no geral, mas eu acho que no final isso foi um pouquinho bom pra mim, né? Foi um pouquinho bom pra mim, bom pras pessoas também, conhecer um pouquinho mais. E tamo junto, velho. É nóis, velho.